Salve, salve, bem-vindos. Mais um Props aqui com Adams Norberto. Se você tá aí não inscrito, já estendo o convite para você se inscrever, deixar aquele like para fortalecer. Não se esquecer de seguir também a gente nas redes sociais para acompanhar todos os cortes que a gente solta, para divulgar assim as partes mais interessantes do papo, para estimular você aí no canal oficial, né? É isso. E para o episódio de hoje, estou aqui com uma convidada muito especial. A gente estava trocando ideia para trazê-la aqui já tem um tempo. Ela é uma educadora, ativista social e muitas coisas que ela vai falar aqui o que ela é. E tô aqui bem no seu perfil. O seu nome se escreve de forma diferente, né? Bem-vinda primeiro. Stephanie, fala aí. Obrigada, salve, salve, salve família, tudo bem? Satisfação estar aqui, obrigada pelo convite. Espero que essa troca seja muito rica para nós dois e para quem está ouvindo a gente. Boa, boa, boa. O seu nome se escreve diferente. Tem alguma explicação para isso? Stephanie, geralmente o pessoal escreve normal, né? Sim, tem vários jeitos de escrever Stephanie, né? Uhum. O meu, depois de um tempo, eu sempre digo que meu nome, depois da minha fase de alfabetização, ele tornou-se com outro significado para mim, né? Porque quando eu estava sendo alfabetizada, meu nome tem S com som de S e PH com som de F. Uhum. E para mim, no processo de alfabetização, foi muito difícil entender o som de S e o som de PH que formava o F, né? Então, depois dessa fase de alfabetização, eu pesquisei muito sobre o meu nome, eu ressignifiquei esse nome, ele é um nome que tem origem inglesa, Uhum. e esse nome, a forma correta de escrever é o jeito que é o meu nome. E aí, aqui no Brasil, escreve de várias outras formas diferentes, que ganha nessa brasilidade de escrever com 2F, com E, mas o Stephanie com PH e E no final é a maneira certa. Mas como que era na época quando você era mais nova? Os professores, por exemplo, não confundiam quando iam escrever o seu nome? Não perguntavam sobre? Como que era, mais ou menos? Confundiam. Primeiro, na forma de pronunciar. Uhum. Pronunciava Stefani, Aham. Stefanie, porque tem o E no final. Sim. Mas como eu disse, né, nessa fase de alfabetização, para mim foi muito estranho. Porque estava todo mundo ali aprendendo a escrever o seu próprio nome e o meu nome não fazia sentido para mim. Depois, quando eu pesquiso sobre ele e tudo mais, que eu falo, poxa, meus pais poderiam ter me dado outro nome, né? Por que esse nome? Por que desse jeito? Aham. Mas depois de um tempo eu passei a corrigir as pessoas, né? De parar de me chamar de Stephanie ou de Stefani. E aí eu fui corrigindo as pessoas, principalmente os professores. Os seus pais, tipo, a intenção deles era te dar esse nome escrito desse jeito? Não. Quando a minha mãe ficou grávida, eu já tinha um nome, ela já tinha escolhido o nome, Aham. que era o nome mais brasileiro. E aí, até o 6º mês de gestação, ela me chamava daquele nome. Ela me chamava daquele nome no hospital, quando ela ia para as consultas. Me chamavam do nome, mesmo eu dentro da barriga dela. Me chamava do nome que ela escolheu, que ela tinha escolhido o nome Aline, que era o nome que ela queria. Uhum. Mas aí depois, quando chegou a hora do meu nascimento, porque eu nasci prematura, Uhum. nasci de 7 meses. Quando chegou a hora do meu nascimento, o meu pai mudou e falou para ela, não, vamos colocar Stephanie, porque Stephanie é bonito, porque eu vi Stephanie em algum lugar. E aí foi tentando convencer ela até eu sair da maternidade. E aí ela tá completamente convencida de que Stephanie era bonita, porque trazia uma coisa chique. Ele trouxe para ela essa coisa chique. E aí ela acabou cedendo. E a escrita não foi nem ela, nem ele que pensaram nisso. Acho que acabou acontecendo durante o O registro. registro, né? Eu tive sorte da pessoa ter escrito dessa forma. Aham. Porque se fosse com 2 Fs, com Y, já pensou? Nossa, seria muito, sei lá. Eu tive muita sorte dessa pessoa. Total. E nossos pais também, na época, não pensavam muito sobre significado. Não. Eles queriam mais saber sobre um nome bonito, interessante, que facilitasse, talvez. Nem tanto porque até uns tiveram nomes mais difíceis de Sim, pronunciar, sim. que não é o seu caso. E Ainda nem bem. o meu também, ainda bem. E de lá pra cá, hoje, como que você, tipo, se identifica? Como que você se auto-apresenta? Eu precisei ressignificar que ele é um nome inglês. Eu precisei ressignificar que ele é um nome que faz parte de uma realeza,
né? Que significa princesa coroada. Precisei ressignificar isso. E aí, normalmente, quando eu me apresento para as pessoas, eu não falo, olha, eu sou Stephanie. Uhum. Eu falo, eu sou Stephanie Catarino. Então, eu trago o sobrenome do meu pai. Sobrenome, né? O Catarino vem do meu pai. Então, eu trago o sobrenome do meu pai. Primeiro, porque eu acho que é um sobrenome muito bonito, Catarino. Eu já encontrei algumas pessoas com esse sobrenome, mas não é um sobrenome tão comum Não quanto é Silva. comum mesmo, Silva e Santos, Santos, é muito comum. Santana. Santana, todos esses são muito comuns. Então, eu sempre me apresento como Stephanie Catarino. Eu aprendi a me olhar como Stephanie, a pensar como Stephanie, baseado na minha história e não no significado do nome. Então, quando eu trago Stephanie Catarino, existe uma história por ali. Existe uma mulher negra, existe uma mulher periférica, existe uma mulher que teve que ressignificar esse nome, o significado desse nome. Então, normalmente, eu sempre me apresento assim. E não é para me distanciar do nome Stephanie, mas justamente para trazer essa história. Existem várias Stephanies, mas eu sou Stephanie Catarino. Então, eu não sou todas essas outras pessoas. Total, acho que o sobrenome fala muito sobre isso, né? De tipo, eu sou fulano isso. É isso. Não fulano todo mundo. Exatamente. Sensacional, maneiro. E você é da área de educação, né? Sim. Como que é? Eu, assim, tenho um amigo meu que é formado também em pedagogia, angolano. Realidade diferente. Chegou aqui, foi estudar pedagogia, depois entrou no mercado como estagiário. E uma realidade muito diferente de Angola. Como que é ser uma educadora no Brasil, no teu ponto de vista? Nossa, perguntas difíceis. É muito difícil ser uma educadora no Brasil. E eu vou até citar o próprio Milton Santos, porque em uma entrevista que ele deu, perguntaram para ele também como era e o que era ser um intelectual negro no Brasil. E ele responde que é difícil ser negro e que é difícil ser intelectual. Então, eu entendo muito isso que ele fala, porque eu também parto da intelectualidade. Eu, antes de fazer pedagogia, eu fiz história. Então, eu decidi que eu seria professora de história antes de ser pedagoga. Acabei indo fazer pedagogia porque eu senti que na história tinha um espaço, um vácuo de aprendizagem. Porque em história é muito específico, né? A gente estuda história a partir de uma visão do ensino brasileiro. Então, a começar que, por exemplo, quando a gente está estudando história, a gente estuda muita história da França. Então, toda a história da humanidade ela é pautada nos princípios franceses. Então, a gente parte do iluminismo, a gente vai estudando por aí. Quando está no finalzinho do curso, vem uma matéria que se diz como se fosse uma matéria diversificada, para contar um pouco de África para a gente. Bem resumido. Não sei nem se a gente pode chamar de resumo, de verdade, porque tudo que eu precisei estudar sobre África, eu precisei correr atrás depois de ter me formado. Por fora, né? Por fora, porque na faculdade não dá para você contar. Então, a gente já tem uma dificuldade de identidade negra brasileira, e aí a gente também tem essa dificuldade de identidade africana também, que faz parte da nossa história. Então, você fica muito no escuro. Beleza, sou uma pessoa negra, brasileira, tá? E eu faço o quê com isso? Cadê a história do povo negro no Brasil? Caraca. Então, é bem difícil, é bem duro, assim, quando você vai estudar história no Brasil. E eu digo isso, assim, porque a maioria das faculdades do curso de história, seja pública ou seja privada, se baseia nesse conteúdo. Não se baseia... Tem a carga horária semelhante, né? Sim, a grade exatamente. curricular. Exatamente. Mas, tipo, o que se estuda durante esses 4 anos de formação? Quais histórias são um foco principal, assim, para a formação dessa área? No teu ponto de vista. Tipo, olhando o tempo que você passou na universidade, né? A gente estuda bastante história antiga,
Então, quase o período inteiro tem bastante história antiga, Tipo medieval e tal. medieval. A gente estuda períodos da burguesia e a gente estuda o iluminismo na França. No finalzinho do curso, tem uma coisinha ou outra de história do Brasil, mas do ponto de vista dos vencedores. Caraca, mas não, seria o contrário no caso. A história, o maior conteúdo seria voltado à história do Brasil. Sim, Então, o maior conteúdo tá voltado para a Europa, tá depois o voltado para a Brasil. Europa. E o É Brasil como vem se a muito gente por fora. fosse estudar para trabalhar na Europa, não no Brasil. Exatamente. Caraca, muito louco isso. Eu não sei se você pegou em algum momento da sua vida, na sua formação, no seu ensino de história, que sempre foi dividido, né? História geral e história do Brasil. Aham. Sempre teve essa divisão. E se você vai em outros lugares, não existe essa divisão. Eu fiz um semestre de pedagogia. É mesmo? É muito louco. Eu gostava muito de história, porque eu tinha uma professora muito boa. Só que é aquilo que você falou. Tem muita coisa europeia e pouco do Brasil. E aí você tem uma tem um curso que é muito que tem muito conteúdo para ser lido e você começa a ficar desinteressado porque você tá lendo muito sobre a visão do colonizador sempre, Exatamente. sabe? Nunca a nossa. Exatamente. E isso causa uma angústia muito grande, assim. Porque depois que eu me formei em História, que aí eu fui dar aula, ser professora de História, eu fiquei, poxa, mas falta um monte de coisa. Aham. Então, por exemplo, quando eu entrei na sala de aula e falei, ó, hoje a gente vai aprender tal coisa. E aí vocês precisam abrir o livro. E aí as crianças abrem o livro, crianças de ensino fundamental 2, abrem o livro e aí tem os números que elas não reconhecem, que são os números romanos. Uhum. Nesse dia, me veio esse start, assim, esse estalo. O que assim. você viveu no começo, né? Sim, sim. Eu falei, poxa, olha só que coisa. E a partir desse dia, desse momento, eu falei, eu acho que eu vou estudar pedagogia justamente para eu conseguir ajudar essas crianças. Porque eu fiquei mais impactada da dificuldade de leitura, da dificuldade de identificação do que a gente estava falando ali, do que ensinar a história por si. Uhum. Porque eu também acho que a gente aprende, principalmente história, de outras formas. Eu acho que a gente aprende muita história na rua, a gente aprende muita geografia na rua, a gente aprende muito em livros de literatura, a gente aprende em discos, em músicas, porque, infelizmente, a escola, ela existe por um motivo, mas esse motivo pela qual ela existe nem sempre ele é colocado, ele é valorizado, Total. né? Então, eu fiquei mais impactada com isso do que com o ensino de história, né? Eu consigo ensinar história com uma letra de música dos Racionais, por exemplo, consigo ensinar geografia, mas e a leitura em si, né? O que eu posso fazer para ajudar? Então, foi daí que veio essa vontade de fazer pedagogia. Caraca, e é isso que eu... Tem um professor, eu acho que é um MCNN, uma coisa assim, que ele ensina muito com música, que ele é um rapper também. E as aulas deles é muito com música. Acho que, tipo, combina super, traz o rap, traz o funk, uma visão mais educacional, usando o alfabeto e tal. Acho muito maneiro, bem interessante. E, cara, meu, o ativismo também faz parte da sua vida, né? Não tem pra onde correr, né? Acho que... Nasceu preto, periférica brasileira, não tem pra onde correr. Tá, depois você me conta mais sobre o ativismo. O lance de... Uma coisa assim que você teve, né, nos primeiros anos assim de professora, que mexeu muito com você, que você olhou para a situação e falou, putz, o que eu tô fazendo aqui? Ou eu devo continuar aqui? Uma coisa que, tipo, só tinha duas opções. Ou você continuar, ou você desistir. Eu acho que... Deixa eu pensar, são tantas coisas. Eu acho que o que mais me marcou... Eu tive muitas situações, assim, em sala de aula com os alunos, porque muitas vezes você romantiza muito a sala de aula. E não é que a sala de aula seja um campo minado, mas que você também não pode romantizar, né?
Eu sempre fico muito preocupada com isso, porque nós, professores, nós, educadores, somos profissionais como qualquer outro profissional. Uhum. Então, eu acho que tem muito uma ideia de professor por vocação. Não, professor por formação. Eu precisei estudar 4 anos primeiro, depois mais 4 anos, ou seja, estudei 8 anos, fora as especializações, se você entra no mestrado, no doutorado. Então, eu fico preocupada com esse lugar de romantizar a sala de aula, romantizar a educação. Não, a gente não deve romantizar. Eu vejo a escola mesmo como um espaço político, um espaço de transformação. Eu acredito muito nisso, que a escola pode transformar, que a escola deve transformar. Mas as pessoas romantizam muito esse espaço, né? Então, tive várias situações com alunos na sala de aula, com alunos e alunas, de questionar mesmo. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar fazendo 1 milhão de outras coisas que eu sei que eu sou boa, por exemplo. Mas eu escolhi estar aqui. Mas essas situações com os alunos, com as crianças, talvez não tenham me marcado tanto quanto a relação com os professores, com os adultos. As relações com os professores sempre foram mais difíceis para mim. Do que com os alunos? Do que com os alunos. Caraca, como assim? Por exemplo, eu lembro que quando eu precisei fazer estágio, eu tinha, acho que 21 anos, por aí. E aí eu precisei fazer estágio e eu decidi que eu ia fazer estágio na escola onde eu estudei. Primeiro porque eu tive muitas questões nessa escola que eu estudei, assim, de professores desacreditarem, estar lá em uma das escolas da periferia, inclusive que era uma das escolas que as pessoas mais falavam mal, que os professores não queriam ir trabalhar lá. E eu decidi que eu ia fazer estágio lá. Caraca, você já tinha uma visão muito ativista mesmo. Eu decidi, eu falei, eu vou fazer estágio nessa escola. Onde o pessoal não queria ir, onde você queria. Onde ninguém queria ir, eu queria. Eu falei, eu vou fazer estágio lá, porque lá também foi um espaço muito significativo para mim. Lá nessa escola, eu tive o primeiro contato com a ideia de transgredir mesmo, de sair da bolha. E furar a bolha mesmo. Exatamente. Né? E não foi isso por conta da escola em si, foi por conta de alguns professores. Eu tive muitos professores que estavam ali e que falavam, olha, se vocês não prestarem atenção, vocês que não vão saber, porque eu já sei. Porque o meu salário tá pago, porque você que precisa aprender. Então, eu ouvia isso constantemente. Mas eu também ouvia outros professores que falavam, poxa, você escreve tão bem. Poxa, você fala tão bem. Por que você não vai fazer um curso disso? Por que você não tenta aquilo? Então, entre 10, 12 professores, eu tive 2 professores que sempre me incentivavam. Falava, Stephanie, você escreve muito bem, continua. Stephanie, trouxe um livro para você ler, O Navio Negreiro. Então, é muito diferente de um professor chegar para você e falar, olha, O Navio Negreiro é um livro interessante de você ler, já que você está nesse momento seu aí de descoberta da sua identidade, da sua negritude. É legal de você ler, toma esse livro para você, toma emprestado, do que uma professora de língua portuguesa, por exemplo, falar para você assim, olha, você precisa ler as 90 páginas desse livro, Navio Negreiro, porque ele vai cair na prova. Então, são 2 coisas diferentes. Nossa, total. E uma te incentiva, a outra te desmotiva. Então, são 2 coisas completamente diferentes. Então, eu tive a sorte de encontrar com esses professores, de ter esse incentivo, de me sentir verdadeiramente transformada por esses professores, mas, ao mesmo tempo, eu tinha professores que eu via que eu pensava assim, até no ensino médio, quando eu já meio que decidi que eu iria ser professora, eu pensava assim, poxa, eu não quero ser como ele. Quero ser diferente. Eu quero ser diferente, eu não quero ser como ela. Isso para mim foram 2 divisores assim muito grandes. E quando eu volto para a escola onde eu estudei, onde eu me formei, para fazer estágio, quando eu entro na sala dos professores, os professores me veem, nossa, você que vai fazer estágio, você que está fazendo história. E aí eu falei, sou eu sim. E aí uma professora no fundo fala assim, quando está começando é normal chegar com essa gana toda. Mas depois você vai ver como é ruim estar aqui. Então... Caralho. Que lixo, hein? Essas falas, para mim, são muito mais pesadas do que possíveis situações com os alunos na sala de aula. Porque, de novo, reafirmava que eu não queria ser aquele tipo de professora. E, além disso, né, que eu não queria ser aquele tipo de pessoa antes de professora. Mas você acha que pessoas
com esse tipo de comentário é porque tão desgostosas da forma da área, ou porque, sei lá, estão lá mais porque precisam de um trabalho, tem que fazer acontecer, porque senão não vai ter grana. Eu acho que existem os dois tipos de pessoa. Eu acho que existem pessoas. Aliás, os três, né? Vou encaixar Aham. mais uma. Eu acho que existem as pessoas que estão perdidas, que são pessoas que não se conhecem. Não se Tá? conhecem verdadeiramente. Chegou lá de Chegou paraquedas. de paraquedas. Eu acho que existe essa pessoa. Uhum. Eu acho que existe, pensando também em escola pública, eu acho que existe também a pessoa que prestou o concurso público para ter estabilidade financeira. Uhum. Que é um foco muito grande, né, de muita Sim, gente. tem muita gente que só presta para ficar estável. Entra e não trabalha, tipo, Exatamente. sabe É, que não vai ser cortado. exatamente. E que eu mesma já cruzei com vários professores assim, que vão, prestam concurso público por estabilidade, ficam estáveis ali e dá uma aula mais ou menos. Não se preocupa. Coloca os alunos ali para assistir um filme e fica fazendo coisas aleatórias. Então, eu acho que existe esses tipos de pessoa. Essas pessoas que estão perdidas, as pessoas que querem essa estabilidade e as pessoas que estão lá e que não sabem o que estão fazendo. Caraca, ficar num lugar e não saber o que tá fazendo, Ixi, tem de monte. Tem de monte. muito perigoso isso aí. Sim. Como que você se permite estar num lugar e não saber o que você tá fazendo? Acho que eu me excluiria fácil numa situação dessas assim. Eu nem iria. E sendo professora, tipo, geralmente muda muito a regra gramatical, né? Tipo, de tempo em tempos. Sim. Como que é o processo de adaptação? Por exemplo, hoje o negócio se escreve de uma forma. Daqui a alguns anos muda. Aham. Sabe? Não sei como que é pra vocês. A gente acaba se formando professor, mas a gente nunca se forma, né? A gente Aham. está Tá sempre aprendendo. sempre aprendendo, a gente sempre tem que correr atrás. Isso é um ponto que eu acho um pouco triste, porque tem muitos professores que ficam vivendo o seu período. Então, eu me formei em 1970, eu tenho que falar como 1970, eu tenho que tratar como 1970 e assim vai. E que eu acho perigoso, porque eu acho que a gente tem que estar ligado no momento do que está acontecendo. Total. A gente tem que estar ligado. Essa, inclusive, é uma discussão que eu trouxe com amigas também, inclusive, que a gente falou muito sobre as formas de falar, né? Uhum. As formas da língua portuguesa. Então, aí existe o gênero neutro, e aí Aham, sim. tem uma polêmica junto com os professores por causa disso, porque tem gente que fala, não vou falar no gênero neutro porque está errado na língua portuguesa. Mas aí a gente tem um outro debate, a gente tem uma outra discussão sobre isso. Tudo que a gente aprende de língua portuguesa é uma herança do latim. E aí o próprio latim vai dizer que, olha, tudo que aprende a escrever e que aprende a dizer foi a herança desse latim e está baseado na história do latim, nananana, e é assim que tem que ser. Ou seja, tudo que nós aprendemos a escrever e falar até hoje está baseado em um documento. E esse documento é um documento histórico, que a gente não pode questionar esse documento histórico, piriri e pororó. E aí a história vem e diz assim, olha, a partir de agora, todos os documentos históricos, ditos como oficiais, devem ser questionados. Por quê? Porque nós percebemos que história não é só o que está escrito. História também é o que as pessoas viveram. E não contaram, tipo, não Exatamente. escreveram. Exatamente. Meu, do caralho. E Exatamente. sobre o gênero neutro? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Dentro, assim, sendo educadora, qual é o seu ponto de vista sobre isso? Visto que, tipo, as regras gramaticais mudam constantemente. Sim. Por que que muitos resistem à adaptação do gênero neutro? Ou por que que muitos questionam isso? Olha, Olhando como educadora e tal, no seu ponto de vista.
Primeiro que, olhando como educadora, eu olho também como pessoa, como ativista. Eu acho que a gente não se separa do que a gente é. Eu acho que as pessoas precisam, como eu falei, precisam estar ligadas no movimento, no que está acontecendo. Então, se agora as pessoas têm a liberdade, não existe mais o medo, né? Agora as pessoas têm a liberdade de dizer: eu não me identifico com o gênero biológico que eu nasci. Eu acho que é válido e eu acho que a gente precisa respeitar isso. Então, se eu nasci com um gênero biológico feminino e eu me enxergo como um menino, eu acho que a gente tem que respeitar as individualidades das pessoas. Então, se você gostaria de ser chamado como ela, como ele, como ele, eu preciso respeitar isso. Da mesma forma que você me respeita quando você se direciona a mim. Por que eu vou desrespeitar isso? Vou dizer, não, se escreve de acordo com a norma culta da língua, se escreve ele, então eu vou chamar você de ele porque você é do gênero biológico masculino. Não vou te chamar de ela. Então eu acho um profundo desrespeito a gente não usar o gênero neutro e outros gêneros para se referir como as pessoas querem ser chamadas. Então, todas as vezes que tem essa discussão, que tem esse debate, eu acho importantíssimo a gente pensar em que momento que nós estamos, né? Qual que é o momento do país que nós estamos? Estamos em um momento onde existe a liberdade, onde existe a democracia, então precisa ser respeitado isso. E eu acho que as pessoas que não respeitam isso, que aparentam serem mais resistentes a isso, é pura ignorância, é puro medo do desconhecido. Total. E eu acho que, tipo, tudo que é novo sempre assustou. Sempre assusta. Sempre Sempre causou um caos, sempre vai assustar. E depois, com o tempo, a galera vão ficando mais flexível. Exatamente. Uns não, né? Que é o lance que você falou. Tem professores que se formaram há muito tempo e querem ensinar em função da época que ele se formou. Tipo, precisamos entender que o mundo é dinâmico. As coisas mudam e vão evoluindo. Agora, tipo, olhar para as situações e querer fazer com que tudo seja de acordo com o que você acredita é perigoso também. Exatamente. E, tipo, para todos os lados, né? Eu acho muito perigoso. Exatamente. E o lance da mudança que teve agora, educação sem telas. Polêmico. Educação sem telas. Eu tava pensando esses dias sobre isso. O que me ocorreu? Eu não sei se faz muito sentido não ter tela na escola. Por exemplo, vamos para os mais novos. Eles têm tela, não tem tela na escola, mas tem tela 100% em casa. Tipo, para mim isso atrapalha no processo de educação. Eu acho que, tipo, isso seria algo que tinha que começar de casa. E depois chegar à escola. Agora, a criança passa o dia todo em casa com o celular e chega na escola. Então ele vai olhar a escola como um lugar ruim, né? Exatamente. Essa é a percepção que eu tenho. Sim, sim. O que você acha sobre? Eu acho que existe alguns pontos de vista aí, alguns lugares, né? Primeiro que eu acho que o uso excessivo de telas para crianças, adolescentes, jovens, adultos, eu acho que tá entrando num vício mesmo. E eu acho que atrapalha tudo. Total. Acho que não atrapalha só a vida escolar, acho que atrapalha o relacionamento social, atrapalha os relacionamentos afetivos, atrapalha muito, assim. E pensando assim, pelo lado que você trouxe, faz muito sentido, né? Porque em casa é um descontrole total da tela. Inclusive, os pais, muitas vezes, os responsáveis, deixam a criança no celular justamente para meio que calar a criança. Tipo, agora eu tô cansado, eu não quero que você fale comigo, fica no celular aí, a criança acaba ficando no celular por horas, né? E é uma coisa que resolve a birra das crianças. Sim, resolve. Né? A criança não quer comer, você coloca o celular lá, alguma coisa para ela assistir, para ela jogar, e ela vai fazer tudo quietinha e vai comer. Eu já vi isso várias vezes, inclusive no meu âmbito familiar. Então, eu já vi várias vezes. Então, é como você falou, torna a escola um espaço ruim, porque lá na escola eu não posso usar o meu celular. A escola é chato. Então, mas eu acho que tem dois
dois pontos importantes, né? Eu acho, sim, que atrapalha todos os desenvolvimentos, mas também, pensando por um outro lado, esse acesso às informações que os adolescentes têm, para mim também parece muito uma proibição e privilégio, né? Tipo, o acesso à educação, o acesso à informação deve ser um direito, não um privilégio. Então, eu fico pensando muito assim, né? Por que a gente não pensa também uma educação com o uso dos eletrônicos de forma revolucionária? Então, por exemplo, por que ao invés de proibir, a gente não ensine as crianças e os adolescentes a perceberem o que são as fake news, por exemplo? Onde buscar informação segura, de qualidade, né? Então, a gente pode pensar um ensino mais revolucionário de como usar as tecnologias Ao nosso favor, né? favor. Só que esse caminho de ensinar as crianças a usar a tecnologia ao nosso favor é um caminho que nem todos os professores vão querer trilhar. Nem todas as escolas estão preparadas para isso. Porque não se enxerga como um espaço político. Quando se enxergar como um espaço político, quando esses professores, esses educadores entenderem que o papel da escola e que o papel deles é a transformação social, aí sim a gente vai poder pensar nessas estratégias. Porque eu acho que proibir acaba entrando nesse lugar assim de calar mesmo, sabe? Então, se eu não dou conta de ensinar uma pessoa a usar a tecnologia, a usar a internet, as redes sociais, a inteligência artificial, por exemplo, eu acho melhor calar, acho melhor abafar, tampar, ao invés de trazer esse lado mais revolucionário, né? Caraca, você trouxe um olhar muito, assim, fora da curva em relação a esse papo. E é muito interessante pensar dessa forma porque tem países que usam muito a tecnologia para a educação, né? Exatamente. E eles usam, tipo, preparam as pessoas para como lidar com os alunos a usar essas tecnologias. Acho que seria um avanço muito absurdo, sabe? Seria muito. Se não fosse só privar, mas usar de modo a beneficiar todo mundo, sabe? Exatamente. Porque o lance é o quê? Não tem uma explicação muito plausível ou interessante por que cortaram. Lógico, tem o lance da distração e tudo mais. Mas só isso. Eu posso colocar o meu celular no bolso enquanto tô tendo aula, sabe? Mas você trouxe uma visão muito foda. Eu acho que vale a pena fazer um barulho e estimular esse tipo de debate e também. pensar sobre isso, né? É muito, muito doido, assim. Pensar que é o que eu falei, né? Acho que tem, sim, uma distração, prejudica, sim, a saúde, muitas vezes emocional. Mas por que a gente fica tão abalado? Aí, agora, eu falo a gente, nós dois aqui, como... Por que a gente fica tão abalado quando acontece alguma coisa nas nossas redes sociais? Justamente porque a gente não aprendeu a lidar com isso. Total. Então, o nosso emocional fica fragilizado porque a gente não aprendeu a lidar com esse emocional. Então, se uma coisa que aparece no meu celular é capaz de me desanimar, de me entristecer, e pensando em até casos mais graves, assim, uma coisa que aconteceu na internet pode me fazer pensar em tirar minha própria vida, por exemplo, acho que isso é muito grave. Acho que a gente não aprendeu a lidar com essas coisas. Por isso que eu acho que a gente pensar na função da escola, né? Qual que é a função da escola? A escola deveria ser um espaço para criar a mentalidade crítica, para fazer as pessoas pensarem, para ser um espaço de transformação. E como que eu vou privar uma pessoa que nasceu na era da tecnologia, já nasceu praticamente com o celular na mão, e aí eu vou privar ela de usar o celular? Cara, eu não posso mostrar para ela que aquele celular também pode ser uma ferramenta de educação, também pode ser uma ferramenta de transformação. Então, é um lugar assim muito, muito difícil, porque enquanto educadora, eu percebo, sim, distrações. Tem muitas coisas que causam distrações. Acho que, de certa forma, é importante ter esse espaço de, olha, agora a gente não vai usar o celular, mas também de pensar, beleza, o que eu faço com esse celular? Como que eu posso fazer meus alunos, minhas alunas, se apropriarem das tecnologias de uma forma efetiva, que eles consigam usar a tecnologia a seu favor? Total. Como que eu uso o chat GPT? Exatamente.
Nossa, e isso me levou a pensar sobre o que você falou aqui agora. Sobre transformar a escola em espaço político mesmo. Uhum. Pensar fora da caixa. Só que a gente tem uma polarização ideológica política que é muito difícil, Sim. sei lá, transformar a escola num lugar de pessoas pensantes real. Tanto que eu noto que algumas mudanças é muito voltado para transformar as pessoas em, sei lá, objeto não pensante, É sabe? isso. Sim, sim. E, Totalmente. e eu tava refletindo muito isso sobre o lance da educação técnica, Aham. que é uma parada que a Angola teve muito forte, né? Eu sempre fui mais das humanas e tal, lógico, meu pai já me incentivou muito a fazer algo voltado à tecnologia, que eu fiz e depois desisti. Uhum. Aí fui para humano, falei, meu skill é esse aqui e não tem como. Eu acho que se as escolas fossem realmente um espaço de estimular as pessoas a pensarem, esse debate estaria muito mais aflorado, Sim, com sabe? certeza. Porque dentro disso que a gente está tirando dos alunos, seria uma baita ferramenta de aprendizagem. Porque do mesmo jeito que eles não têm acesso na sala de aula, eles têm em casa. Sim, Os perigos vão estar com eles há mais tempo ainda, sabe? sim. Então, complicado. Mas você que é da área mais... Você não é da área pública, né? Não, sou da privada. Você já tem isso há mais tempo. Sim. Desde que você começou, não? Não, comecei na pública e fui pra privada. Aí quando você foi, já tinha esse regime lá. Quando eu fui, na verdade, eu, quando eu saí da pública, eu busquei uma escola que pensasse mais ou menos o que eu penso. Aham. Porque quando eu saio da pública, eu saio justamente com esse olhar de, poxa, por que as pessoas continuam tratando a educação desse jeito, tratando as crianças desse jeito? Né? Eu sempre ficava pensando que era um problema mundial, assim. Depois que eu fui ler outras coisas, eu falei, cara, não é. Tem lugares que respeitam muito as crianças, como os sujeitos históricos mesmo. Uhum. Não transforma as crianças em miniaturas de adulto, que tem que aceitar tudo que o adulto fala. Mas tem muitos países que colocam mesmo a criança como o sujeito da situação. Então, respeita Uhum. as crianças. Então, eu saí da pública justamente chateada com esses adultos que tratam a educação de qualquer forma, que tratam as crianças de qualquer forma, essa falta de respeito, não pensando nessas individualidades das crianças. E eu busquei uma escola que se parecesse minimamente comigo. Então, uma escola que respeitasse as crianças, que valorizasse as aprendizagens, que não pensasse que o professor é o detentor do conhecimento, Uhum. mas que esse ensino pudesse ser horizontal. Tem uma troca, né? Isso, e aí escolhi os lugares que eu queria estar. Então, eu tive esse privilégio de poder escolher onde eu gostaria de estar. Então, eu acabei chegando em uma escola onde já não pensava-se o uso do celular, assim, no dia a dia da escola. Então, as crianças têm, sim, acesso às tecnologias, mas todos esses acessos são orientados, são guiados, têm um propósito. Então, para mim, foi muito mais fácil, né? Do que chegar em um espaço onde as crianças realmente ficassem com os aparelhos eletrônicos. Caraca, então quem tá vivenciando isso que você viveu, tá vivendo, querendo ou não vai pensar igual você. Tipo, essa visão mais revolucionária, Sim, não, tipo, oprimindo o acesso. exatamente. Caraca, muito louco e muito interessante isso aí que você acabou de falar. E o que que eu ia te perguntar mesmo? Deixa eu pensar. Tava falando do negócio e eu falei, tenho que fazer essa pergunta pra ela. Ahn, Depois eu lembro. Beleza, Vamos lá pro seu ativismo. vamos. Quando que começa, quando começa esse estímulo? Na verdade, a gente já praticamente nasce, né? A vida nos obriga a ser ativistas, de alguma forma. Por mais que muitas vezes a gente não se posiciona claramente, mas a gente está sempre Sim. fazendo ativismo. É aquilo que eu trouxe, né? Nascer preta, periférica, mulher, não tem muito pra onde correr, né? Você Uhum. nasce sendo ativista. É,
Eu acho que ele começa no meu período escolar. Meu período escolar foi um período muito importante para mim. Foi um período importante para eu pensar no ativismo social mesmo, mas também para eu pensar enquanto uma mulher negra. Uhum. Porque até então, com a minha família, o que era mais importante para a minha família na minha casa era justamente essa ideia da educação tecnológica, né? Aham. Mas Faz tecnologia e já era. mas por quê? Porque o meu pai, por exemplo, meu pai trabalhou muitos anos como pintor. Então, meu pai não teve o dito profissão, né? Uhum. Uma profissão de prestígio e tudo mais, porque ele também não teve acesso à educação, tanto ele quanto a minha mãe. Então, para o meu pai, sempre foi muito importante que a gente pudesse ter um trabalho, que a gente pudesse ter uma profissão. Então, desde criança, eu escutava meu pai falando: precisa ter uma profissão, tem que ter uma profissão. Isso não importa, o que importa é a profissão. Então, por exemplo, os debates raciais na minha casa, eles aconteciam, mas eles não eram o mais importantes. Uhum. Então, meu pai falava, eu lembro ele falando para os meus irmãos: corta esse cabelo, não pode ficar com esse cabelo desse tamanho. Você já é preto, você vai ficar com o cabelo desse tamanho, cabelo enrolado, cabelo black, não pode. Então, os meus irmãos sempre raspavam a cabeça e deixava só um pouquinho de cabelo, justamente por isso que o meu pai falava. E o meu pai falava de ter uma profissão porque ele não teve. Uhum. Então, ele ficava meio que à mercê dos trabalhos que aparecessem para ele, de pintura, para ele pintar. E era com isso que ele sustentava a gente. Querendo ou não, é um discurso meio que protetivo, né? Sim, sim, não deixa de ser. Antes, eu enxergava isso de uma forma muito negativa. Eu ficava pensando, poxa, tem coisa mais importante. Meu pai não falava sobre essas questões raciais como a principal coisa de casa, mas a galera tá morrendo aí porque é preto. Eu sempre pensava isso. Uhum. Mas depois, quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo o porquê entendendo. que ele pensava do jeito que ele pensava. E aí eu fui entendendo isso também, né? Então, na minha casa sempre foi mais importante ter uma profissão do que discutir se você era preto, se você era retinto, se você era preto clarinho. Então, a gente sempre falou sobre isso. E aí, o meu pai e minha mãe acabaram me incentivando muito a pensar na minha profissão. Meu pai falava: Stephanie, você precisa fazer direito. Você é muito boa na argumentação. Você tem que fazer direito. Então, desde criança, eu ficava ouvindo meu pai falando sobre isso. Uhum. Que até então era uma profissão de prestígio, né? Querendo ou não. Porque quem vai querer ser professor no Brasil? Que é desvalorizado. Ganha mal. Quem vai querer ser? Então, eles sempre ficaram falando sobre isso pra mim. E eu sempre levei em consideração, assim como os meus irmãos. Então, os meus irmãos saíam da escola e iam fazer curso técnico. Todos os meus irmãos fizeram curso técnico. Eu sou a caçula, então eu fui a única que não fiz. Mas eu não fiz também, porque como eu fui a mais nova, eu também tive alguns privilégios, né? Total. Eu tive privilégios. Então, na época que eu estava na escola, os meus irmãos já estavam trabalhando. Então, a realidade financeira de casa já era diferente. Então, não era só minha mãe e meu pai que ajudavam com as coisas de casa. Os meus irmãos também ajudavam. Então, eu tive um privilégio de dizer, olha, eu não vou fazer curso técnico. Porque foi o que eu falei pro meu pai. Meu pai falou, tem que fazer um curso técnico. Eu falei, pai, eu não vou fazer curso técnico. Aí, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer teatro. E ele? E aí, ele falou, pra que você vai fazer teatro? Eu falei, na escola que eu estudava, aos sábados tinha um teatro que eles chamavam de vocacional. E aí, eu, no sábado, ia fazer teatro. Mas tem que fazer um curso técnico. Aí eu falei, mas o teatro, se você parar pra pensar, é um curso técnico. É um técnico para atores e atrizes. Mas o lance, o olhar dele não era muito diferente. E eles não via, por exemplo, a profissão de ator ou de atriz como uma profissão. Uhum. Eles pensavam que quem era ator e atriz era filho de ator, de atriz, ricos, brancos, nananã. Então, eles não viam isso como uma profissão. Embora eu também não visse. Uhum. Então, eu também estava dentro da minha bolha, sem saber que, sim, eu poderia ter continuado o curso de teatro e poderia ter virado uma atriz. Mas eu também não vi como uma profissão. Então, eu também não consegui romper a minha bolha. Total. Para eu pensar isso, né? E aí, na escola, eu acabo desenvolvendo um gosto muito grande pela literatura. E aí, eu começo a escrever poesias. E aí, vou escrevendo poesias e vou repensando ali
num momento assim muito muito especial, que é a fase dos 16 para os 17, que foi um período que eu fiquei muito reflexiva, assim, de pensar esse ensino técnico que meu pai queria, de pensar em ter uma profissão. E o meu pai e minha mãe sempre falava, tem que estudar para não ser igual a gente. A gente não tem estudo, a gente não tem profissão. Tem que estudar para não ser igual a gente. Então, eu valorizo muito tudo que eles fizeram. E eu ficava pensando nisso, assim, nesse estudo que eu precisava para ter uma profissão, para não ser igual a minha mãe e meu pai. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava, poxa, mas o que é ser igual a minha mãe e meu pai? É, Porque são duas pessoas incríveis. São duas pessoas que, aos trancos e barrancos, criaram ali seus 7 filhos. Então, para mim, esse lugar, para não ser igual a gente, era um lugar de comparação que eles faziam com pessoas que tinham suas profissões de privilégio. Pessoas que total. tinham, sei lá, sua casa própria, seu carro próprio. Então, a visão deles era de sempre se comparar. Então, na escola, escrevendo poesia, quando eu comecei a escrever, eu também me obriguei a começar a ler, porque quanto mais eu lia, mais eu conseguia escrever, mais eu dava conta disso. E eu acho que esse momento de ativismo chegou daí da escola, porque eu tive acesso a várias literaturas, né, por meio da escola. Eu tive acesso a lugares também por meio da escola, por meio de professores específicos, né? E aí começa assim, né? Começa nesse lugar de vou ter uma profissão, mas eu sou uma mina preta, eu sou periférica. E aí, o que eu faço com tudo isso? Nesse momento, eu comecei a enxergar as diferenças da vida, né? Então, ali na escola, eu percebia um tratamento diferente com uma amiga que era branca e loira. Então, eu falei, peraí, né? Nós não somos iguais. Ela é da minha sala, ela tem a mesma idade que eu, mas nós não somos iguais. As pessoas estão tratando ela diferente de mim. Então, em todos os lugares que eu for, eu vou ser a pessoa diferente. Vão me tratar diferente. Então, esse estalo, assim, foi importante. Porque aí eu peguei toda essa história dos meus pais, toda a história que eu estava construindo, e consegui ter momentos de reflexões ali, e dizer, meu, e aí, o que eu faço com tudo isso? E aí vem esse ativismo. Eu começo ali pela poesia, escrevendo poesia, declamando minhas poesias. E declamar minhas poesias vai me levando para outros lugares, me conecta com pessoas diferentes. E eu cada vez mais quero essa intelectualidade, cada vez mais eu quero saber, eu quero aprender, sempre pensando nos meus pais. Poxa, se os meus pais não sabem, eu tenho que saber para eles. Então, essa sede de conhecimento, essa gana de conhecimento me fez ficar muito apetitosa, porque todas as informações, os conhecimentos que estavam ali para mim, eu queria, eu pegava, eu acessava. Então, começa assim. Queria absorver É tudo. isso, eu queria tudo, queria tudo. Nossa. E aí, com o passar do tempo, você só foi fazendo, foi fazendo, Eu foi fui fazendo. fazendo, fui indo para lugares que eu não imaginei que eu ia. Fui alcançando mais pessoas e, com isso, trocas muito, muito importantes, muito interessantes foram acontecendo também. E aí eu fui me descobrindo em outras coisas, né? Experimentei uma coisa, falei, nossa, eu sei fazer isso. Experimentei outra, eu sei fazer isso. E aí fui fazendo várias coisas. Caraca, acho que uma coisa que é muito gratificante, acho que em todo qualquer trabalho, movimento, é quando você começa a acessar espaços que você talvez não imaginaria se estivesse fazendo uma outra coisa. Sim. Quais pessoas você se conectou através do seu ativismo e você olha e fala, caraca, se eu não tivesse feito isso, pessoas ou lugares, se eu não tivesse feito isso, talvez não teria conexão com essa pessoa, assim, que marcaram a tua vida e tal. Tiveram muitas, né? Desde grandes pessoas, assim, tipo, pessoas famosas, pessoas que tinham ali uma visibilidade, mas que não só, né? Não só pessoas famosas e com visibilidade, mas pessoas com visibilidade por trabalhos específicos, né? Por conhecimentos específicos. Eu tive alguns, assim, acho que um importante, eu participei de uma mesa, de um debate que falava sobre prosa e poesia. Eu fui convidada para essa mesa. E a pessoa que estava nessa mesa junto comigo foi
É um cantor que eu gosto muito, que foi o Gilberto Gil. E talvez, se eu não tivesse esse apetite todo de fazer tantas coisas, né? Esse momento com o Gilberto Gil poderia não acontecer. E para mim foi muito especial, porque era alguém que eu gostava, era alguém que eu acompanhava, alguém que eu cresci ouvindo. Foi muito importante para mim. E tiveram outras pessoas também, que não são pessoas, né, que estão na mídia, mas pessoas do dia a dia. Acho que eu trilhei aí caminhos que eu conheci muitas pessoas, e que essas pessoas estão próximas a mim até hoje, né? E acho que é isso. Acho que são isso. Meu, sensacional. Outra coisa até que eu ia comentar um pouco é sobre o ativismo levou você à comunicação, ou não? Levou. Como que foi essa ponte aí de uma coisa para outra? Quando eu comecei a escrever, eu comecei a declamar as poesias, né? E aí eu fui para os saraus. E nos saraus, eu percebia que quanto mais entendível eu falava com as pessoas, mais eu chegava nas pessoas. E o que era esse entendível? Esse entendível não era falar bonito, esse entendível não era me expressar de um jeito que eu encantasse as pessoas. Esse entendível, para mim, era ser uma pessoa verdadeira. Então, mesmo ali nas minhas poesias, que fica num campo muito imaginático, você consegue também ser verdadeiro. Então, eu usava minha poesia para falar sobre quem eu era, para falar sobre as coisas que eu passava, as coisas que eu sentia enquanto uma mulher periférica e negra. E eu percebia que as pessoas iam se conectando comigo justamente por causa dessa verdade. Eu lembro até uma situação que eu declamei uma poesia. E aí, depois que eu desci do palco, veio uma moça. E eu não conhecia ela. E aí ela me abraçou. Ela só chegou a abrir os braços e me abraçou. E eu retribuí. Abracei, era uma irmã preta. Abracei, a gente ficou ali abraçado. E aí ela falou pra mim, uma preta fortalece a outra. E aí quando a gente soltou do abraço, ela tava chorando, ela tava emocionada pelaquela poesia que eu fiz sobre a minha vida, mas que conectou com ela. Então eu percebia que ser verdadeira era o ponto-chave de conexão entre as pessoas. E aí eu continuei a declamar poesias, e esses lugares, esses saraus que eu ia, eu me conectava com as pessoas, eu conhecia as pessoas. E aí teve em um dos meus trabalhos, eu precisava chamar as pessoas para ir assistir um evento. E aí eu precisava chamar as pessoas, mas eu não sabia como fazer isso. Porque eu tinha ali a tecnologia a meu favor, as redes sociais, eu precisava divulgar esse evento. Mas eu divulgava e eu percebia que tinha, 5 likes, nenhum comentário. Às vezes, 2 likes, um comentário. E eu ficava pensando, poxa, como é que eu posso chegar nas pessoas, né? E aí eu pensei que eu poderia chegar nas pessoas se eu escrevesse uma poesia. E que se eu declamasse aquela poesia, as pessoas iriam ver que eu tô ali chamando as pessoas para o evento. Eu tentei escrever a poesia nessa ocasião, eu não consegui escrever uma poesia para convidar as pessoas para ir no evento, mas eu peguei o celular e gravei falando que ia ter esse evento. E aí, para minha surpresa, isso em 2014, eu acho, 14 ou 15. Para minha surpresa, esse vídeo que eu gravei com meu celular teve 3 mil visualizações. 3 mil visualizações em 2014. Nossa. Era muita coisa. Então eu falei, poxa, chegou em 3 mil pessoas. Tinha comentários, tinha bastantes likes. Eu falei, vou ficar fazendo isso várias vezes, né? Pra eu divulgar. E essa foi a chave, assim. Esse foi o ponto. Caraca, vários corre junto, hein? Vários. Pra fazer a cena acontecer. Sim. E você já pensou em, sei lá, publicar suas poesias? Como é que é? Nunca pensei. Porque eu escrevia minhas poesias, acho que mais pra mim do que pros outros, sabe? Então esse não é um lugar assim, escreve suas poesias, né? Lança suas poesias. Não, acho que as pessoas que conhecem minha poesia, conhecem porque me viram em algum lugar e me ouviram em algum lugar. Assim, dificilmente vai achar minha poesia escrita, dificilmente vai achar um vídeo meu fazendo poesia, dificilmente.
hoje eu tenho pensado muito sobre escrever e escrever para as pessoas, mas não poesia. Eu tenho pensado muito em escrever sobre ativismo e educação mesmo. Isso é uma coisa que eu tô pensando aí. E as poesias vão ficar guardadas para você? Eu não sei o que eu vou fazer com elas. Recomendação. Eu acho que você podia escrever e pensa sobre isso e divulgar pra galera. Divulgar pras pessoas, Para as quem pessoas sabe? lerem. Ou sei lá, gravar, Sim. sabe? Sei lá, como que falam? Um álbum de Como se poesias. fosse um EP, né? Um EP de poesias. Pode ser, quem Aí sabe? disponibiliza nas plataformas Quem sabe? e marcha. E o lance já falamos que a comunicação, tipo, o ativismo levou você à comunicação. Como que você decide real abraçar a ideia da comunicação? Tipo, participar em podcasts e tal. Eu acho que eu ainda tô no processo de decisão, sabia? Sério? Eu acho que sim, porque aconteceram várias coisas assim durante esse tempo aí de 2014 até aqui, que as pessoas falam, ai, mas você é quem? Tipo, se apresenta. Aí eu sempre falo, eu sou Stephanie Catarina, eu sou educadora, eu sou ativista, mas eu normalmente não falo, eu sou comunicadora. Já tá na hora de começar a falar, Eu né? normalmente não falo, eu tenho essa dificuldade, assim. E eu sempre atrelei muito esse lance de não falar que eu sou uma comunicadora à formação acadêmica. Porque eu sempre fiquei pensando, poxa, mas eu não sou jornalista. Por que eu vou ocupar esse espaço que eu não sou? Então, eu sempre fiquei com essa briga eterna, assim, sabe? Eu não sou uma jornalista. Por que eu tenho que ficar falando para as pessoas que eu sou comunicadora? Embora eu seja, querendo eu ou não, Aham. eu acho que eu acabei, de certa forma, abraçando quando eu comecei a fazer mesmo as coisas, a tocar os projetos. Então, eu tive um programa ao vivo, que durou acho que uns 2 ou 3 anos, e ele... Um programa de divulgação de artistas nas redes sociais. Então, ele durou uns 3 anos, depois a gente conseguiu exibir ele na TVT, ficou por um tempo lá sendo exibido e tudo mais. E eu quis fazer, então, eu quis tocar esse projeto, assim como o podcast. Então, eu quis fazer. Eu acho que essa minha decisão de querer fazer, eu acho que é um ponto, assim, de meio que aceitar que eu sou, sabe? Mas é uma coisa, assim, que eu ainda tenho eu comigo, uma briga interna. Mas você sabe que 90% do pessoal que apresenta algum tipo de programa, 90% talvez seja muito, uns 80, vai, 70. Do pessoal que apresenta algum podcast, sei lá, ou algum programa talvez de TV, não é formado em comunicação. Tem isso. Então, tipo, é o que você faz, entendeu? Não é sobre o diploma só. Então, acho que tá na hora de começar a aceitar essa ideia que você é uma comunicadora e se apresentar como tal. Exatamente. E, cara, eu vi que você leva muita gente maneira pro seu podcast. Sim. E eu conheci o seu perfil através disso. Eu vi que um cara que eu conheço, um parceiro meu, tava no seu podcast. Eu fui curiar, falei, caraca, que maneiro, que mundo pequeno, né? Mundo pequeno. Que coincidência e tal. Que legal. E acho muito, muito, muito massa a visão e como é construído o seu podcast. Acho muito, muito interessante. Tanto que eu tô olhando para roubar algumas ideias. É isso. É isso, trocas, né? É isso, exatamente. Uma coisa que você tá idealizando muito fazer, seja na educação, no podcast, no ativismo, que você acha que vai ser, tipo, assim, uma grande realização para você como essa profissional de várias áreas? Tem 2 coisas que eu quero fazer. Uma delas eu já até falei, que é escrever o livro sobre educação e ativismo. Mas eu tenho pensado em escrever esse livro. Eu não queria que ele fosse um livro para ler, assim, sei lá, quando você vai dormir, como se fosse um livro de ficção. Aham. Mas eu também não queria que ele fosse um livro como se fosse leitura obrigatória da faculdade, um livro técnico. Também não queria. Então, eu queria que fosse um livro entre essas 2 coisas. Um livro bem meio termo. Mas também eu não queria que fosse um livro que fosse muito difícil de alcançar e de entender.
Então, eu tenho pensado muito em um livro sobre as minhas vivências educacionais, tudo que eu vivi na educação, tanto com as crianças, com os professores, com os conteúdos, tudo. E na faculdade também. Então, eu penso um livro como se fosse um respiro, um resgate assim de coisas que eu já passei e que professores e que estudantes e que pessoas que não são da educação consigam ler e que seja entendível para eles. Então, eu tenho essa ideia da escrita do livro, acho que é uma coisa que vai fazer muito bem para mim, vai me deixar muito realizada. Pensando em juntar as coisas que eu gosto, né? As coisas que fazem parte da minha vida, que é a educação e que também é o ativismo, né? Que é se enxergar como um sujeito histórico, social e político. Como que eu lido com essa vida, que é super difícil, que tem várias coisas, que tem várias violências, várias camadas assim em mim. Como que eu lido com tudo isso de uma forma poética também, né? Não só ficar ali sempre no lugar da dor, no lugar que, olha, estou na educação, mas os professores são desvalorizados, os professores não ganham o que deveriam. Eu concordo com tudo isso, mas eu também queria esse lugar, como foi o meu lugar, a sensação de pular o muro da escola. Porque quando eu penso na minha formação enquanto aluna e na minha formação enquanto professora, eu sinto que todos os dias eu pulo o muro da escola. Essa é a sensação que eu tenho. Porque, enquanto aluna, eu via os meus colegas pulando o muro da escola, na sua maioria homens, e eu sempre ficava com esse desejo. De pular. De pular, porque, para mim, aquilo também não estava fazendo sentido. Eu queria poder pular com os meninos. Mas tinham várias questões que eu pensava. Pô, eu não sou menino, como que eu vou lá junto com os caras? O que eles vão pensar? O que a minha família vai pensar? O que a diretora vai pensar? Então, não fazia sentido para mim aquilo. Eu queria várias vezes pular o muro da escola. E hoje, enquanto professora, quando eu vejo outros professores falando, outros professores dando aula, outros professores interagindo com as crianças, eu fico com a sensação de que eu pulo o muro sempre. Porque eu não estou ali na mesma linha que eles. Porque eu estou sempre pensando em coisas para frente. Não no sentido de ser diferentona, mas também no sentido de ser diferente. Porque ser igual é muito chato. Eu também me permito esse lugar para ser diferente. Total. Porque é chato ser igual, ninguém merece ser igual. Não mesmo. Então eu fico pensando toda vez que eu pulo o muro da escola. Da mesma forma que eu penso que muitas vezes, como que eu posso, na área da comunicação, pular o muro da comunicação também? Para não ficar nesse lugar de todo mundo fazendo tudo igual, sempre. Todo mundo sempre falando sobre as mesmas coisas. Todo mundo sempre fazendo o mesmo, indo para a mesma direção. Tipo, buscando a mesma coisa. Então, eu sempre fico pensando nisso, de pular esse muro. Quais são os muros que eu preciso pular? E, às vezes, são muros até internos, assim. Eu comigo, de autoconhecimento, de atitudes que eu tenho. E eu fico, como é que eu pulo o muro da Stephanie também? Porque eu não quero mais ser assim. Essa Stephanie aqui foi a Stephanie de ontem. Hoje eu sou outra. Como que eu pulo o muro da outra? Então, eu penso nesse livro com esse caráter educacional, revolucionário e também poético, para a gente não viver só no lugar de dor, sabe? Sempre para falar de dores. Não. Quero também falar de amor. Quero também falar de amizade, de alegria. Quero falar de prazer. Quero falar de outras coisas também. E acho que muito filosófico. E uma outra coisa que acho que também me faria feliz, não sei se eu ficaria realizada com isso ou não. Também não sei qual que é o prazo dessa outra coisa que eu desejo, mas eu queria também pular esse muro do que a gente já faz hoje em relação à comunicação. Então, acho que para eu explicar isso, acho que talvez a gente deveria pensar numa outra forma de se comunicar. Porque a gente tem, sei lá, programas de TV, programas de internet, agora podcast, né? Um jeito ali mais rápido. E o que mais poderia ser, além do podcast? Então, às vezes eu dou uma viajada, assim. Como é que eu pulo esse muro do podcast também, sabe? Caraca, isso aí é difícil. É Agora, difícil. tipo, você me fez pensar
Eu tava aqui refletindo, nossa, o que, que seria? Qual que seria uma outra forma de comunicar? Mas é desse jeito que surgem coisas Sim, novas, sim. ideias novas e desafiadoras. Exatamente. Meu, sensacional, você tem uma visão incrível, real. Tanto que o nosso tempo voa muito rápido, Jura? sério. Nem parece que a gente tá Não aqui parece. conversando já há 1 hora. Mas, cara, sensacional, foi muito da hora trocar com você. Igualmente. Acho que logo mais você vai estar aqui pra entrevistar outra galera junto comigo. Será? Já. Eu queria que você deixasse assim algum um recado, sei lá, pra galera que vai te assistir. Nossa, que difícil. É, alguma mensagem. Acho Ah, que é que fácil, você tem. difícil. Não é fácil, não. É pensar em deixar uma mensagem para os outros é muito difícil. Eu acho que já te agradecendo também pelo convite, pelo espaço, pela recepção. Muito obrigada. Também curti muito estar aqui com você. Fiquei muito à vontade, fez muito sentido falar Boa. sobre tudo isso, assim, da minha vida, né? Uhum. Entre ativismo e educação, que é o que eu vivo, que também não tem fuga, acho que é isso. É difícil deixar uma mensagem para as pessoas que vão assistir, mas acho que eu posso dizer que a gente só chega nos lugares que a gente está porque a gente sonhou um dia. Então, se eu estou aqui com você é porque eu sonhei um dia de viver a comunicação e que a comunicação pudesse ser tão real da minha vida que eu não precisasse de personagens, por exemplo, Uhum. para conversar com você. Então, para quem está assistindo, saiba que foi maravilhoso estar aqui. Foi muito especial e acho que é isso. Acho que a gente precisa sonhar e também pensar e sempre lembrar as pessoas para nunca duvidarem de um sonhador e de uma sonhadora. Meu, total, acho que o recado foi muito bem passado. Concordo super, a gente precisa sonhar pra conseguir realizar. Quem não sonha não É realiza. isso. Seu recado. Pessoal, agradeço muito a tua presença. Agradeço também ao pessoal que tá aí do outro lado acompanhando. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito. Segue o nosso perfil nas redes sociais. Vou deixar o arroba da Stephanie aqui também, para vocês seguirem ela. Mandem muitas energias positivas. E o trampo dela também, né? O podcast e tal. Vamos deixar aí o link para vocês conhecerem também o trabalho dela. E é isso. Até o próximo Props.